Olá pessoal, saudações a todos. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação e o aperfeiçoamento de todos os profissionais e estudantes que tiveram topografia em seus cursos profissionalizantes e já se esqueceram de alguns conceitos. Neste vídeo, vamos fazer uma revisão da aula 9 sobre estudo de traçado de estradas para prosseguir este assunto. O estudo de traçado, na sua plenitude, incita o engenheiro a se dedicar à atividade mais nobre da engenharia, a concepção do projeto. Nos dias atuais, com o avanço da informática, cada vez mais serviços são automatizados, permitindo que pessoas menos qualificadas os realizem operando os softwares. Mas a parte da concepção é exclusiva do humano. O computador ainda não é capaz de atuar neste alto nível. Os sistemas especialistas baseados em inteligência artificial, IA, são concebidos por cérebros humanos. Vamos então fazer nesta revisão, né, da aula 9, comentaremos várias instruções de serviços ferroviários e ISFs, e eu recomendo que os inscritos, né, revejam ou vejam os demais vídeos deste canal sobre estudo do traçado para reforçar a sua formação e recordar esse assunto. Então, aqui nessa ISF 205 do DENIT, né, que trata de estudo do traçado, ele subentende, ele engloba essas instruções, essas ISFs 206, 207 e 208, que tratam, respectivamente, de estudos geológicos, estudos geotécnicos e estudos hidrológicos, que serão levados em conta, que serão revisados nessa aula 9, para que o engenheiro e os estudantes percebam essa sua interação e a sua importância na concepção do projeto. Esse estudo do traçado, como vocês verão, como já viram, né, os que ainda não viram, eu os convido a ver nessas outras aulas de estudo do traçado. O propósito desse estudo do traçado é selecionar uma faixa de terreno que seja capaz de conter uma estrada com as características técnicas pré-estabelecidas. E essa faixa, uma vez selecionada dentro dos critérios que são abordados, né, nessas aulas, essa faixa será sobrevoada por aerofotogrametria, e as instruções 201 e 202 do DENIT tratam desse assunto. Para fazer esses levantamentos aerofotogramétricos da faixa de terreno, leva-se em conta a ABNT 13.133 e também essas instruções 203 e 204 do DENIT, que são mais específicas para atender ao projeto de engenharia. Uma vez, então, no terreno, estar a infraestrutura topográfica toda pronta e o levantamento aerofotogramétrico feito, faz-se uma restituição, né? Faz-se o mapeamento dessa faixa de terreno numa escala apropriada ao projeto básico e ao projeto executivo, que nós trataremos em aulas seguintes, e nessas plantas, então, são realizadas o projeto geométrico, como trata a instrução de serviço ferroviário 209.
Então vamos à revisão dessa aula 9. Olá pessoal, como vão? Saúde a todos, bom dia para todos os que me veem em vários países, ou boa tarde ou boa noite. E vamos prosseguir aqui as nossas aulas para estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de ferrovias e rodovias para resolver um problema de transporte de fluxo de uma grande quantidade de carga ou de passageiros em extensões muito grandes. Então, desde o início, nós estamos levando sempre em conta que precisamos fazer o melhor traçado para que o custo material e até de vidas humanas seja o menor possível. Nas aulas anteriores, nós focalizamos bastante o aspecto geológico, porque é muito importante, principalmente aqui no Brasil, que é um solo, uma constituição geológica relativamente muito antiga, né? Temos um escudo cristalino já bem consolidado e na fase assim do litoral temos a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra Geral, lá ao sul, que realmente faz uma barreira dividindo a parte produtora de cereais e de outros produtos de minério para ser escoado para exportação pelos portos situados no litoral. Porto de Vitória, no Espírito Santo, o Porto de Itaguaí, ali aqui pelo Rio de Janeiro, o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá, lá embaixo no sul. Então, realmente, essa barreira natural requer um cuidado muito especial, mas não só nessa barreira, ao longo de todo o traçado, porque, como eu já falei, é um terreno geologicamente muito antigo e as encostas são sujeitas a deslizamento. Então, um bom traçado geométrico, um bom estudo do traçado, ele requer esses cuidados. Quer dizer, não basta apenas o aluno, ou o topógrafo, ou quem quer que seja que pretenda fazer estudo de traçado, imaginar que é só ter uma planta com curvas de nível e conhecendo a rampa máxima e o raio mínimo, e só respeitando esse aspecto geométrico de raio e rampa, e vai conseguir fazer uma estrada de boa qualidade. Isso não há. Isso pode até valer para uma pequena estrada vicinal, que vai resolver alguns problemas assim na área agrícola, mas não nessa parte que nós estamos querendo preparar os alunos. Esse estudo que nós estamos fazendo, ele é baseado no curso que eu e outros professores da UERJ dávamos na Faculdade de Engenharia da UERJ, e eu particularmente também dava essas noções, né, respeitando a medida das atribuições no curso de Engenharia Cartográfica. Então é interessante que o aluno perceba, assim, para que estamos estudando isso. Talvez fique um pouco enfadonho esses aspectos geológicos, geomorfológicos que estejamos considerando, mas isso é muito útil. Uma outra coisa que eu quero destacar para vocês é que esses estudos estão previstos em normas do Departamento Nacional de Transportes Terrestres, que é o antigo DNR aqui no Brasil, e ele normaliza todas essas fases do estudo. Essa parte aqui que eu mostrei a vocês é para o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, né? E eles têm uma série de instruções, essa instrução 205, que trata dos estudos de traçado, levando em conta esses aspectos que eu tenho discutido com vocês nessas aulas, e tem também a questão da instrução instrução ferroviária, essa 206, que trata dos estudos geológicos.
Então toda essa parte é interessante, está à disposição para download na internet. O profissional, né, pode, e o futuro engenheiro pode fazer o download e fazer o estudo para se preparar para fazer um bom traçado. E outra coisa que eu quero salientar é sobre a questão da bibliografia de apoio. Eu me apoiava no meu curso lá, tanto na minha graduação, depois até estudando, na parte de geologia, ó, nesse livro de Geologia Aplicada à Engenharia, do professor Nivaldo José Chiossi. Ele é professor da Faculdade de Mogi das Cruzes, naquele tempo, né? E é geólogo da Promon Engenharia. E essa parte é muito interessante. Ele é uma pessoa que tem muita prática, né? Outro livro que eu me apoiava muito é esses manual de fotogeologia. Então esse manual de fotogeologia, ele dá toda essa base, essa base teórica, né, de geologia, de fotointerpretação, redes de drenagem, tudo que nós estamos falando, ele fala aqui, e tem junto com ele um caderno de fotografias, pares de fotografias em que se faz exercícios da parte teórica colocada aqui. Então, aparentemente parece que é um já superado, mas nessa fase do estudo é muito interessante. E outros livros também de fotointerpretação geológica, na época, esse de Settembrini e Ritt, que também segue a mesma linha daquele de fotointerpretação geológica, e tem toda a parte teórica, toda essa parte teórica. Vocês podem ver aqui, por exemplo, essa questão dos padrões de drenagem e outros aspectos, mais padrões de drenagem aqui direitinho, né? Então, e muitos aspectos da geologia estrutural, tudo direitinho, e da mesma forma, no final do capítulo, o autor ele coloca uma série de pares estereoscópicos para que o estudante ou o profissional possa praticar tudo isso que é dado. E um aparelhinho muito simples, né, que é um estereoscópio de espelho. Esse estereoscópio de espelho, junto com dois pares de fotografias aéreas, né? Aqui duas fotografias aéreas. Então esses pares de fotografias aéreas colocados corretamente, isso aqui é como se fosse colocasse em cima de uma mesa, e o analista, né, o fotointérprete, colocando o estereoscópio de espelhos, de bolso, né? O de espelhos é o maior, sobre o par de fotografias, pode então ver em 3 dimensões e fazer todos aqueles estudos que eu falei a vocês e passar depois todos esses estudos para as cartas topográficas, e assim ficava tudo georreferenciado. Um outro livro interessante que eu sempre usei e usava como fonte nas minhas aulas e nos meus trabalhos profissionais, esse manual de fotografia aérea, que também segue a mesma linha, né? Segue a mesma linha. Esse manual mostra assim, vários exemplos de fotografias aéreas, a sua interpretação e já a carta topográfica correspondente a elas, para que o profissional e o aluno possa fazer essa correspondência. Então esse é um material muito de apoio que se deve levar em conta para se atingir esse propósito de selecionar as melhores faixas de terreno para essa fase de estudo de viabilidade, para essa fase de estudo do traçado, né? Hoje em dia não, desde o tempo que a Xerox se vulgarizou, tem havido uma carência de bibliografia técnica. Os autores não são
estimulados a escrever, porque a questão dos direitos autorais não é respeitada nas faculdades, né? Aquele livro vai lá para o setor de reprografia, lá para onde tem as máquinas xerox, e todos os alunos de todos os cursos fazem cópias, e o próprio autor que se esforçou, que colocou todo o seu esforço ali para fazer um trabalho útil, ele fica sem receber nada e não tem estímulo para fazer isso. E isso ficou agravado modernamente com o Google. O Google parece que deu um tiro de misericórdia nos autores, né? Porque a pessoa vai, bota lá algumas palavras-chave e pega assuntos de tudo quanto é jeito e faz download daqui, download dali, e muitas vezes ele não sabe nem o nome dos autores daquele material que ele está pirateando, que ele está pegando. Isso é muito ruim, né? Foi uma parte muito ruim. Mas eu recebi ontem, 9 de novembro de 2018, um comunicado do Yahoo dizendo que lá na Europa estão chegando a um acordo com lá praticamente o dono da Google para que se faça alguma coisa a respeito dessa questão dos direitos autorais. Então talvez venha daí já uma disciplina no Google para que isso possa ser feito. Então isso realmente é uma boa notícia, né, para quem escreve, né? Então isso é interessante, né? Vamos ter novamente a bibliografia técnica na nossa língua, não é preciso recorrer só à língua dos outros, mas dos nossos profissionais que têm sua experiência de vida, escrevem e querem ter uma retribuição do seu esforço. Mas então vamos prosseguir aqui nesse resumo que vimos até agora. Então até agora nós falamos desses estudos de traçado baseados nas normas do DENIT, do Departamento Nacional de Transportes Terrestres. E o DENIT, vocês quando lerem essas instruções vão ver, ele exige que se faça 3 traçados rodoviários e 3 traçados ferroviários, e esses 6 traçados, vamos dizer, 3 de cada modalidade, então sejam feitos todas essas análises, todos esses estudos que nós estamos vendo, né? Então, em cada um desses estudos, para cada um deles, né, todos esses aspectos que nós já vimos têm que ser considerados. Eu vou resumir aqui. Então, há os aspectos geométricos, esses aspectos geométricos são os mais pesados. Eles são caracterizados pelo raio mínimo da estrada e a rampa máxima, esse I máximo, a inclinação máxima do traçado, do grade lá da rodovia ou da ferrovia. E essa rampa mínima e essa rampa máxima e o raio mínimo são estabelecidos de acordo com a classe da estrada. De acordo com a classe da estrada, para o fim que ela se destina, então vai ter uma velocidade ali de operação, e em função disso sairão esses elementos geométricos, raio mínimo e rampa máxima. Para fazer esses estudos, nós usa-se como material para esses traçados geométricos, usa-se as cartas topográficas do IBGE, ainda nessa fase de viabilidade, né, estudo de viabilidade, cartas topográficas do IBGE. Essas cartas o IBGE disponibiliza no site deles essas cartas já digitalizadas, cartas plano e altimétricas. Então, os recursos modernos hoje da digitalização permitem individualizar várias camadas. Seria assim, uma camada só com curvas de nível, outra camada só com hidrografia, outra camada só com a planimetria, com as estradas existentes, as cidades, os núcleos urbanos.
Mas eu, na minha experiência, eu gostava sempre de fazer esse estudo de traçado com uma camada, né, uma carta completa com a parte altimetria, as curvas de nível, a hidrografia com os rios, mananciais de água potável, lagos, costa, e com as estradas existentes, pavimentadas ou não, as ferroviárias, porque algum trecho dessas estradas poderiam ser aproveitadas, então elas deveriam estar ali no estudo. E o condicionante maior justamente é a rampa máxima. Então as curvas de nível aí já são um elemento de apoio que nós temos, eu mostrei a vocês numa dessas aulas anteriores, para que nós possamos fazer uma poligonal de exploração pelas cartas topográficas, uma a uma, ou por cada trecho, para que aquele relevo seja vencido. E nesse percurso, nós já estamos atentos a não cruzar florestas, reservas florestais, reservas indígenas. Então, de certa forma, já estamos preocupados com a questão ambiental, ainda nessa parte geométrica. E usamos também fotografias aéreas, fotografias de radar, usamos as fotografias aéreas, esse telescópio de espelho que nós vimos, tudo direitinho. Um outro aspecto a ser levado em conta é o aspecto geotécnico. Nesse aspecto geotécnico, nós devemos considerar, como nós já vimos, as falhas e dobramentos. Falhas e dobramentos. As falhas e dobramentos, eu falei várias vezes aí, das questões, né? Se tiver uma falha, né? Essa falha é bem observada em fotografias aéreas, imagens de satélite, que elas condicionam o curso do rio e não se vai colocar uma estrada em cima de uma falha. É preciso tirá-la fora. E a questão dos dobramentos são aqueles anticlinais, sinclinais, e que acarretam uma certa inclinação nas camadas e podem propiciar maior ou menor deslizamento das encostas. E eu mostrei a vocês aí até como nós podemos perceber isso através dos padrões de drenagem, que de um lado é subparalelo, no outro lado é dendrítico. Nós podemos assim escolher a melhor encosta. Outro aspecto que nós podemos ver aqui no estudo geotécnico são os coluviões. Então, o que vem a ser coluviões? Coluviões são aqueles solos oriundos da ação do intemperismo, que agindo nas encostas, agindo na rocha, a rocha vai se desgastando através do clima, do calor, do sol, e vai se desgastando, e a água da chuva vai transportando esse material erodido para a parte mais baixa da encosta. São esses coluviões, e eu até já dei exemplo nas aulas anteriores, que junto com esses coluviões vêm grandes blocos de rocha, chamados talos, né, aqueles grandes matacões, e eles se depositando assim ao longo da encosta, na parte mais baixa. Esses solos de coluvião, eles tendem a cobrir essa zona de talos. Às vezes ficam as pontinhas assim, que nos dão a ideia que é algum afloramento rochoso, mas isso é falso. Vemos que ali não pode ter um afloramento rochoso, e é um indício que não se pode colocar a estrada ali, porque é um solo tremendamente instável e vai acarretar numa obra de contenção ali muito cara, e é desnecessária, pode ser evitada. Um outro elemento que podemos ver nesse aspecto geotécnico são os aluviões. Então aqui tem solos coluvionares e aqui solos aluvionares. E o que vem a ser aluviões? Analogamente àqueles produtos da erosão causado nas encostas, tem aquelas que
o material já está dentro do rio e o rio transporta esse material leve, esse material sedimentar, às vezes até mais pesado, mas depende da força da corrente, e com as enchentes ele transborda e deposita esse material no fundo dos vales. Nós já estudamos esse tipo de vale. Então forma-se um solo sedimentar recente que não é bom para se colocar estradas ali, mas a vantagem que nos dá esses solos aluvionais é que podem propiciar material de construção. Podem ser solos arenosos, tem solos argilosos com a mistura entre um e outro material que podem ser aproveitados como jazidas de material de construção. Está aqui, jazidas de material de construção. Então, essas jazidas de material de construção estão nesses solos aluvionais, bancos de areia dos rios, é a melhor areia que tem, essa areia lavada, que permite um uso muito bom até na construção civil. E também, como material de construção, pode-se ver rochas, afloramentos rochosos. Então, esses afloramentos rochosos também são identificados nessa parte do estudo, que vão servir, então, para a questão de ferrovias, para se fazer o lastro das ferrovias, né? Lastro, sublastro, fazendo essa questão das ferrovias. E ainda nessa parte de estudo geotécnico, nós devemos observar a questão da visita ao local, observação local. Então, por melhor que seja a fotointerpretação, essa pesquisa da bibliografia e no material existentes, mas é interessante, é necessário observar a verdade terrestre. Nós tiramos conclusões, estabelecemos hipóteses ali no escritório, fazendo esses estudos, mas elas têm que ser verificadas. Então temos que ter uma amostra, temos que ir lá ver se realmente aquilo é verdade. E nessa visita ao local, nós vamos observar as estradas existentes, então essas estradas existentes, nós vamos ver a questão da qualidade delas, levantar, isso já se faz também na bibliografia, o tráfego que existe ali naquela estrada, e vamos estabelecer já uma possível ideia de se aproveitar um trecho, se assim a geometria dela permitir para a que nós estamos vendo, que nós estamos falando. E também temos a questão de observar as obras de arte existentes, né? Os túneis, pontes, viadutos, e também temos que observar, em relação às estradas existentes, os cortes que existem nessas estradas. Vamos imaginar os cortes, né? Então teríamos aqui diferentes, imaginando aqui como se fosse um corte geológico, ali de uma encosta, e nós fôssemos então fazer, nós observamos que no corte, o corte da estrada existente seria, por exemplo, esse aqui, ó, por aqui. Então ali, observando-se essas estradas, nós estamos vendo que percentual ali tem aquela parte do solo já decomposto, onde fica a vegetação, né, onde ficam as árvores. Aquela outra parte aqui que é da rocha mais deteriorada, quanto que parte é do... E aquela parte assim mais de rocha sã. Então isso daqui, essa seção tipo aqui, das estradas existentes, para dar informação como ficará a nossa estrada ali, porque nós vamos precisar, nesse estudo de traçado, para a questão do estudo de viabilidade, fazer uma estimativa do custo de construção. Então temos que ter uma ideia de como será essa construção. E um outro estudo que nós fazemos, um outro estudo,
o outro aspecto, né, é o aspecto ambiental. Então temos o geométrico, o geológico e o aspecto ambiental. Fundamentalmente são esses três aspectos que as normas do DENIT se apegam. Nesse aspecto ambiental, nós temos que estar atentos à enchente máxima. A enchente máxima, nós já falamos nisso, né? Então, a enchente máxima para tirar o grade da estrada, né? A plataforma, lá quando ela for assim no fundo do vale, tirar essa da enchente máxima. Temos que fazer um levantamento sobre a pluviometria da região. A pluviometria da região, quer dizer, o quanto chove ali, qual é a intensidade da chuva, e também, né, junto com até por onde a água vai, porque essa intensidade da chuva vai nos dizer, em função da área das bacias hidrográficas que drenam aquela água para a estrada, como é que nós vamos depois, lá no projeto básico, antes do executivo, dimensionar as obras de arte correntes, se ali vai ser um bueiro, um pontilhão, ou até tem que ser uma ponte. Então tem que fazer esse levantamento da pluviometria. E também do comportamento hidráulico dos rios. Na parte de seca, na parte de chuvosa, né? O comportamento hidráulico dos rios, porque também é importante para a questão, depois lá, de se fazer o projeto das pontes, né? Temos que ver também nesse aspecto ambiental, nos preocupar com a cobertura vegetal, as áreas de reserva, né? Áreas de reserva biológica, florestal, indígenas, quilombolas, áreas de preservação natural, que às vezes tem jazidas de recursos naturais, como tem muito lá na Roraima, lá onde querem chamar nação dos Yanomamis, tem lá muitas reservas de pedras preciosas, de ouro, de recursos naturais, que ali não está reservado ali, não se pode mexer. Mas cá entre nós, abrindo um parênteses, eu já observei, já fiz muitos trabalhos de mapeamento ali pela Amazônia, e ao olhar os estudos estereoscópicos, nós vemos muitos campinhos de pouso, e esses campos de pouso são campos de pouso para aviões de pequeno porte, que eles vêm ali da fronteira ali com a Venezuela, com Colômbia, e até lá, talvez até de mais longe, né? E ali levam esses recursos, levam para lá. Então essa questão de não se poder mexer tem que olhar com cuidado, né? O Exército, de vez em quando, descobre essas pistas, no caso a aeronáutica, e com dinamite rebenta-se essas pistas todas, mas são fáceis de reconstruir, e se vocês olharem, vocês vão ver isso lá até hoje. Bom, então, isso daqui justamente é um resumo que nós estávamos vendo, né? Esse material usado nessa questão ambiental e na parte geotécnica também tem uma riqueza, uma mina desses materiais no IBGE. Eles disponibilizam arquivos para vários aplicativos, para SIGs, para AutoCAD, com a extensão apropriada para eles, com aquelas cartas, aquele material digital atualizados. Eles atualizam de acordo com os satélites, as imagens dos satélites mais recentes. Então é um material que não pode deixar de ser levado em conta. É uma contribuição muito grande que o IBGE faz, é um trabalho anônimo, mas que deve se valorizar essa questão. Então, nós já estamos vendo aqui, então isso tudo deve ser levado em conta para as 3 rodovias, as 3 ferrovias. Então, nas próximas aulas, nós vamos então continuar a detalhar esse traçado geométrico, dar uma conformação geométrica, definir a geometria de cada
de cada uma dessas linhas, de uma delas, com suas tangentes, são aqueles trechos em reta, com suas curvas, e fazer o estaqueamento, porque depois esses traçados digitalizados, eles são transportados para camadas adequadas, nos SIGs, por exemplo, e vai se fazer então aquelas análises, aqueles estudos do SIG, para se ver qual daquelas estradas, qual daqueles traçados é o mais favorável. Então eu espero que vocês estejam gostando das aulas.